Olá, hoje a nossa conversa é com o padre Lourenço Galci. Ele trabalhou aqui na Arquidiocese de Maringá nas décadas de 1970, 80 e hoje ele mora em Malta. Ele é de Malta, terra de São Paulo. Padre Lourenço, que alegria conversar com o senhor. Obrigado. Qual que é o motivo da vossa visita ao Brasil, a Maringá? Bem, como a gente está fazendo 50 anos de padre, turma diz lá, bodas de ouro, então a gente pretende e já a gente está celebrando missa de ação de graças nas paróquias onde a gente era pároco, O entende? senhor foi pároco aqui na Diocese em 3 paróquias. Foi em Cruzeiro do Sul. Depois o bispo D. Jaime me mandou em Marumbi, e de Marumbi depois ele me mandou na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Vila Morangueira, aqui mesmo em Maringá. O senhor chegou aqui na década de 1970. Bem, eu cheguei em 69, janeiro de 69, porque eu vim no Brasil para estudar teologia, eu tinha 21 anos naquela época. E fiquei 4 anos estudando teologia e também aprendi o português, né? Porque eu sabia falar italiano, inglês, maltês, mas português estava fraquinho, muito fraquinho. Mas depois comecei a traduzir do inglês, do italiano, os trabalhos que eles davam para português. E tinha algum seminarista brasileiro que corrigia o meu português, entende? O senhor é da turma de Dom Vicente Costa, hoje bispo de Jundiaí, que foi bispo Exatamente. de Umuarama, que foi nosso padre aqui na Arquidiocese de Maringá. Exatamente. Colega de turma, colega de infância. Exatamente. A gente estudava junto desde que a gente estava lá em Malta. Ele morava 6 quilômetros longe de mim, lá em Malta. Quais as memórias que o senhor tem de Maringá, especialmente das paróquias que o senhor passou, Sagrado Coração de Jesus, por exemplo? Sabe, Everton, primeira vez eu agradeço a Deus de ter estudado no Brasil e de ter trabalhado também no Brasil. Sabe por quê? Porque você tem que conhecer a mentalidade do povo. Eu não sei, mas uns primeiros dias, quando estava em Cruzeiro do Sul, os jovens pegaram, sentaram lá na praça, em cima da grama lá. Falei, oh, louco, como é a diferença, em Malta fica meia hora, assim, pegaram, sentaram e começaram a tocar. Falei, o jeito é diferente no Brasil, entendeu? Mas, então, portanto, fiquei 4 anos em Cruzeiro do Sul como pároco, fiquei 7 anos em Marumbi e 8 anos na paróquia Sagrado Coração de Jesus. E com Vicente, a gente também, porque ele era coordenador de pastoral aqui em Maringá, e a gente era uma peça só, para dizer assim. E o senhor conheceu bem as comunidades dessas paróquias, mas especialmente no caso ali da Vila Morangueira, Sagrado Coração de Jesus, depois comunidades que viraram paróquias, São Mateus, Nossa Senhora da Liberdade, Isso. Nossa Senhora do Rosário. O senhor trabalhou com as comunidades ainda embrionárias ali. É verdade. Bem, a turma chamava capela, né? Mas, por exemplo, na Nossa Senhora da Liberdade, em São Mateus, não tinha nem terreno ainda para construir capela. Então a gente lutava para que possa ou conseguir ou pagar um pouco de terreno para poder construir capela. Tanto no caso de Sagrado Coração de Jesus, tinha um andarzinho assim, onde celebrava a missa. Era um pequeno, mas depois, em cima desse salão, a gente começou também a construir a igreja, no caso do Sagrado Coração. Padre Lourenço, o senhor fez doutorado em teologia pastoral, é isso? Foi. E a base de estudo do senhor, aqui em Maringá, a base prática também, pastoral, foi com as comunidades eclesiais de base, né? Olha, sabe o que é? Naquele tempo tinha Padre Almeida, que era coordenador, tinha esse Padre Vicente, eu, Padre Roberto, tinha Julinho, tinha uns 6 ou 7
que começamos a falar em SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. E olha, nós chegamos à conclusão que primeiro você tem que formar setores. Então ficamos 3 anos tentando formar setores, mas setores onde o pessoal se conhece primeiramente. Então, por exemplo, 3 quadras, por exemplo, que vivia 1.000, 1.500 pessoas, às vezes até 2.000, 2.000 pessoas, e acontece que depois de 3 anos, a pessoa já se conhecia, então nós começamos a falar de SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. O primeiro objetivo era fazer com que as pessoas se conhecessem. Primeiro, setores, eram setores. Depois, eles escolhiam o nome de algum santo. Por exemplo, lá, Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora Aparecida. Depois saiu tudo, São Pedro, São Paulo. Ontem, por exemplo, esse deve ser São Mateus, ele falou, tem uma de São Lourenço. Eu falei, eu não tenho nada com isso, aí tá bom. Mas então, e era uma caminhada mesmo. E dentro das SEBs, sabe, Everton, tinha 6 linhas ou 6 dimensões. Por exemplo, a primeira era querigma. Querigma era anunciar Jesus Cristo. E, portanto, anunciar Jesus Cristo, as pessoas que aceitam o Cristo, eles tinham que fazer a catequese. Então, a segunda linha, a segunda dimensão, dentro dessas comunidades, era a catequese. E existia a catequese das crianças, para o sacramento, mas existia a catequese dos adultos. E existe até hoje também a catequese de adultos. E depois, a liturgia. Tem que ver, no caso, por exemplo, do Sagrado Coração de Jesus, eles faziam liturgia, é lógico, a gente ajudava a formar a formação de ministros da Eucaristia, com teologia, 3 ou 4 anos até. Mas isso era também trabalho diocesano. E o Ministério da Eucaristia, no caso da liturgia, o ministro devia pegar a Eucaristia da igreja principal e também depois levava umas 3 ou 4 vezes. Eu peguei eles, assim, terminei a missa e fui ver. Às vezes tinha 300, 400 pessoas. Essas ruas não muito traficadas, né? E eles fechavam também as ruas. Mas, gente, era melhor do que a missa, porque cada um ficava à vontade e a participação deles era muito grande. São muitas histórias nessas regiões periféricas da cidade, a cidade em expansão, né, padre? Isso, a cidade estava crescendo. Por exemplo, no Guaiapó, já começaram, por exemplo, Guaiapó estava na roça, vamos dizer, e era tudo terra. Mas já também começaram a fazer a avenida lá, Tiuti, e também aquela avenida, acho que era Guaiapó também. Falando em roça, falando em rural, o senhor coordenou aqui na Arquidiocese de Maringá a pastoral rural, que hoje praticamente a gente não fala mais nessa pastoral rural. Como é que foi isso? Não, eu gostaria de continuar. Eu volto para a pastoral rural. Mas o seguinte, depois da liturgia tinha serviço. Ainda nas SEBs? Diaconia. Em Malta chama diaconia, mas aqui chama serviço, dentro dos SEBs. Então, por exemplo, se tinha gente doente ou abandonado, eles, mesmo que não fazia parte da SEB, eles ou chamavam ambulância ou levavam de carro privado aí, não sei o que mais. Mesmo a parte financeira, por exemplo, já existia o dízimo. Então, o que acontecia? 40% ficava para a comunidade. E eu estava construindo a igreja. Quer dizer, abria a mão e 60% que eles davam para a igreja. Então, mas liturgia, serviço era tudo. Mas não esquecia ninguém, nem os pobres e nem aqueles que vinham de fora, imigrantes, vai. E depois, a última, a presença da igreja no mundo. Então, essas pessoas vão ser testemunhos pelo exemplo, pela vida de que é o Evangelho, né? Então,
Bem, você me falou de pastoral rural, Everton. Quando eu estava em Cruzeiro do Sul, eu não sei como, me falaram para ser coordenador diocesano da pastoral rural. Que a gente fala sobre esse assunto? Pois não. Isso. Então, o seguinte, olha, a gente não sabia exatamente como trabalhar, porque é a primeira vez que a gente está fazendo esse serviço. Então, a gente começou a visitar as cidades todas, especialmente aqueles, por exemplo, Floraí, Cruzeiro do Sul, Atalaia. Atalaia, Marialva. Lembro Marialva, tinha um chamado Alindo, sempre com guitarra, a gente cantava, fazia cantos sobre até a reforma agrária e tudo. E fazia grupos. E pegava esses grupos e uma vez ou duas vezes por ano chegava aqui em Maringá e encontrava 100, 150 pessoas. A maior parte eram sitiantes. E a gente já falava, cuidado para vocês não perder o terreno. Aquilo que aconteceu, o que eu vi hoje acontecendo. Cruzeiro do Sul naquele tempo tinha uns 12, 14 mil, hoje tem 5 mil. Marumbi tinha mais a mesma população. Mas o que acontece, sabe? Isso eu vi. E a gente falava, gente, vamos cuidar para que a monocultura não tira ou não compre o seu sítio. O que é a monocultura? A soja, a pastagem, como que chama? De onde tira o álcool? A cana. A igreja incentivava muito, desde aquela época, aos pequenos agricultores a ficarem em suas propriedades, a produzirem alimentos. Isso. A agricultura familiar. Mas sabe o que acontece? Que os jovens não queriam ficar na roça. Isso que acontecia bastante. Então, uma coisa como a outra. E aí, até hoje, por exemplo, os sitiantes, quando os filhos dele fogem para São Paulo ou vai para a cidade, o que acontece? Acontece que eles vão também atrás. E aí, vende o sítio deles, às vezes, barato e vai ajuntando. Eu lembro, lá eles chamavam Capela Noroeste. E a capela ficou no meio de uma fazenda. Os cavalos, os bois, entravam perto da capela. E o povo começou a falar, padre, vamos lá em Londrina, onde mora o fazendeiro, para não deixar, ou arrumar a cerca, não deixar os bois, os animais entrar. Lá quebrava tudo a capela, entrava até dentro, entende? Então, fomos lá em Londrina. Nunca vi uma casa bonita no Brasil como desse fazendeiro. O nome dele não lembro, mas ele foi muito indiferente para nós, sabe? Depois falou, padre, você foi falar, um padre lá de Londrina, de Malta também, você foi falar com a maior maçom que tem aqui em Londrina, ele falou. Eu falei, pois é, e o povo aí saindo porque nem adorar a Deus em comunidade não podia, entende? E de fato, olha, eu fui a Cruzeiro do Sul, não tem nenhuma capela funcionando, entende? Aliás, só tem Uniflor, porque Cruzeiro e Uniflor sempre era junto. A configuração social mudou muito nos últimos anos. Mudou e mudou muito. Eu lembro quando cheguei, 13 de janeiro de 1969, no Brasil, tinha 80% que moravam na área rural. Quando saí do Brasil, desde janeiro de 2010, quer dizer, 11 anos atrás, era o contrário, 80% da população brasileira já morando nas cidades e ficou 20%. E aí 20% morando no sítio ou na roça, no Brasil inteiro. E a tendência é que nem fique esses 20%. Padre Lourenço, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 77. Que vida boa, né? Vida boa, sim. Vida boa. Eu tenho só duas doenças. Diabetes, essa é doença no Mediterrâneo. Mas o senhor controla bem, né? Controla bem. Sim, eles dão um remédio para a gente. E que mais? Pressão alta.
Mas o que importa é esse sorriso no rosto, né? O senhor está muito saudável, a gente vê fisicamente o senhor bem. Mas o bichinho do Covid nunca peguei, tá? Que bom. Padre Lourenço, o senhor criou um produto também pastoral muito forte na Igreja do Brasil, que é o subsídio. Ninguém cresce sozinho, que muita gente já teve contato com esse subsídio pelos grupos de reflexão, pelas comunidades de base. Como é que surgiu este material? Olha, para ser sincero, eu e Padre Vicente que nós começamos esse livro. Dom Vicente hoje. Dom Vicente hoje. E era fato de vida e fato da Bíblia. Então, por exemplo, eu lembro a primeira reunião era fato da vida. O Miguelzinho veio do Nordeste e está morando aqui, né, na periferia de Maringá, especialmente em Sarandi, porque Padre Vicente também ele trabalhava, era pároco em Sarandi. Então acontece que nós primeiro a gente via o fato da vida, o que acontece na vida. Pessoas que moram sei lá onde, na periferia, e que vêm na cidade. Aquilo que nós acabamos de falar aí sobre a pastoral rural. Mas, e depois o fato da Bíblia. Aí Abraão deixou a cidade de Ur e foi morar onde Deus chamou, para ir morar em Canaã, para ir morar na Terra Santa, entende? Então, e depois perguntas sobre o fato da vida, o fato de coisa. Canto. A reunião levava mais ou menos de 1 hora até 1h15. E eram grupos pequenos, porque geralmente eram dentro das casas, sabe, Everton? Então, e os livros de Ninguém Cresce Sozinho existem até hoje, alguém me mostrou. São os frutos do belo trabalho pastoral de vocês. Padre Lourenço, a gente agradece muito o seu tempo, por essa conversa maravilhosa que nós tivemos aqui, resgatar a história, memória, falar das comunidades, falamos aqui de tanta coisa boa, forte na história pastoral da Arquidiocese de Maringá. Parabéns pelos seus 50 anos de ministério presbiteral. Muito obrigado, Everton, e agradeço também todos os telespectadores que assistiram esse vídeo. Obrigado. Muito obrigado à equipe da TV Evangelizar fazendo essa produção para a gente. Até a próxima.